2004, quando eu lancei o blog que faço até hoje, a maioria dos meus colegas, inclusive Negreiros, que é o meu grande amigo, um dos grandes amigos, a maioria dos meus colegas me disse: não entra nessa porque é uma coisa furada, não vai dar certo, porque o blog ainda é uma coisa de diário de adolescente, as pessoas não levam a sério, só os jovens voltados para o próprio umbigo é que levam, se comunicam, conversam por ali, e esse negócio também não dá dinheiro. Em parte era verdade, não dava dinheiro, tanto que eu me lembro que, estou falando de 2004, a internet comercial entre nós tinha sido inaugurada em 1995, quer dizer, 9 anos antes apenas. E eu li naquela época, 2005, 2006, uma reportagem do New York Times que falava que não mais do que uma dezena de blogueiros, na época, nos Estados Unidos, conseguia tirar algum dinheiro daquilo ali que faziam, apenas uma dezena. Não foi nenhuma clarividência, o Espírito Santo não me iluminou para fazer o blog, nem coisa nenhuma. Eu comecei a fazer o blog porque eu estava desempregado na época. E desempregado, pelo menos do ponto de vista de carteira assinada, eu fiquei por pelo menos mais um ano, enquanto apostava ali naquele novo meio. Não fazia realmente a mínima ideia de que ia dar certo. E era uma viúva chorosa, de luto permanente pelo fato de não estar empregado nos meios convencionais de comunicação. Eu que estava tão acostumado a isso antes. Levei um ano fazendo blog naquela plataforma IG. E levei um ano imaginando que a qualquer momento, porque minha ignorância era uma coisa abissal na época, a qualquer momento me chegaria ali a nota, uma conta do IG, cobrando pela hospedagem do blog. Era assim que eu pensava na época, o que deixava minha mulher muito aflita, porque como provedora da casa, era ela que pagava as contas. E não chegava, eu achando que o IG estava acumulando aquelas despesas para um dia me apresentar em grande forma. Até que um amigo menos bobo do que eu disse: não, você está dando audiência ali para o IG. O IG tinha cometido a bobagem de me dar um marcador de audiência, que era na verdade era um sitezinho holandês que marcava ali a audiência. E eu ficava muito fascinado, porque via aquilo ali em tempo real. E aí concluí um ano depois, o que para mim era uma prova extraordinária da minha capacidade de discernir. Descobri um ano depois que eu podia cobrar alguma coisa por aquilo ali que eu estava fazendo. O IG, generosamente, começou a me pagar um salário que na época equivalia a metade do salário de um repórter em jornal, e eu comecei a fazer aquela coisa ali do blog. Devo ao Roberto Jefferson, e eu sempre faço questão de reconhecer isso, ao ex-ministro Zé Dirceu, a outras pessoas que protagonizaram o Mensalão, a oportunidade de ter consolidado a audiência do blog. Porque, veja, em 2004, o meu blog foi o primeiro nessa área de política. Eu acho que o segundo blog ali foi o Josias, já apareceu em final de 2005. Em 2005 foi o ano que estourou o Mensalão. Era uma maravilha fazer o blog naquela época. Primeiro porque não tinha concorrência. Embora todo mundo diga que concorrência é muito bom, eu gostaria de ter o monopólio da audiência. Como isso é impossível, eu fui me acostumando ao longo do tempo. Então não tinha concorrência, você dava as notícias, ficava cobrindo aquilo ali em tempo real. Era um tempo em que dava para a gente furar, ou pelo menos o blog que eu fazia, furar a Folha de São Paulo com notícias exclusivas sobre pesquisas que a Folha de São Paulo tinha, e só publicaria dali a 12 horas. Foi possível até dar um resumo exaustivo da entrevista que sairia numa segunda-feira do Roberto Jefferson na Folha de São Paulo, porque eu soube disso umas 11 horas da noite, pedi a um colega em São Paulo que fosse na banca 1h da manhã, ele comprou na banca 1h da manhã, leu para mim, eu dei e o UOL deu umas 6h30 da manhã do dia seguinte.
Então, foi uma coisa muito gratificante ter feito o blog naquela época. Não que não seja agora, mas eu acho que entre lá, aquele momento e esse momento, muitas coisas aconteceram naturalmente. As mídias sociais evoluíram. Eu acho que os meios convencionais ou tradicionais de comunicação, eu não digo que involuíram, mas não souberam enfrentar, e eu acho que não sabem enfrentar até hoje direito, essa concorrência da internet e dos vários meios e canais que a internet põe à disposição de todo mundo. Eu vou fazer 50 anos de jornalismo em fevereiro do próximo ano. Entrei muito jovem nessa profissão, quase que adolescente. Não é bem verdade, mas a gente aprende. A última vez que eu vi uma grande cobertura de eleições, não que tivesse nenhuma fórmula genial aplicada a ela, apenas uma grande cobertura, não só no sentido de espaço físico, mas de dispor de bons jornalistas para fazê-la, de mostrar a disposição do veículo que promoveu essa grande cobertura para fazê-la. E aí eu vou me referir mais aos jornais nesse momento. Todas as vezes que eu for falar especificamente de outros meios, eu citarei. Foi no remotíssimo ano, onde grande parte desse auditório não estava ainda nascida, foi no remotíssimo ano de 1982. 1982 foi o ano de eleições para governadores de estado. Estou certo, não estou? Isso. Foi 82, de governadores de estado. Eu trabalhava na época chefiando aqui a sucursal do Jornal do Brasil, finado Jornal do Brasil, falecido Jornal do Brasil de boa memória, que não foi vítima da internet, foi vítima da sua própria má gerência, má administração. O Jornal do Brasil fez uma coisa muito simples, uma coisa elementar, uma coisa que alguns outros jornais, ou pouquíssimos outros jornais, fizeram ou tentaram fazer depois e desistiram diante da crise ou diante da miopia dos seus dirigentes. O Jornal do Brasil pegou 12 repórteres, 12 bons repórteres. Ainda era fácil encontrar bons repórteres naquela época. Hoje é uma coisa que está mais em crise ou que escasseia, não tanto por falta de talento na praça, mas por conta da própria crise dos meios de comunicação. Pegou 12 bons repórteres que tinha, não precisou contratar nenhum, nem pagar freela. 12 bons repórteres que tinha, e disse, olha, você vai para tal estado, você para tal. Escolheu 12 estados que julgava mais interessantes, e vocês ficam lá durante uns 3 meses, não eram 3 dias, muito menos 3 semanas, se fosse 3 semanas hoje já seria um sucesso extraordinário. 3 meses, vocês ficam lá, fazem a coisa elementar que é tomar conhecimento do que está acontecendo. É elementar, mas não é tão fácil. Segundo, conhecer as fontes de informação, se enturmar, e, a partir de um certo momento, começar a escrever as matérias e mandá-las. Estou falando aqui de uma coisa que vamos dizer, é o óbvio e é o beabá dessa profissão que nós tentamos exercer. E assim foram esses repórteres. Eu me lembro que um deles, o Rodolfo Fernandes, já falecido nessa época, foi editor-chefe do Globo, no Rio de Janeiro, até morrer recentemente e precocemente. Negreiros, eu não me lembro se foi Negreiros para algum desses estados? Não, ele já não tinha idade para isso. Mas vários outros colegas foram, e bons repórteres na época. E eles simplesmente ficavam em hotéis modestos, porque também já era um investimento, você pegar 10 repórteres, 12, mandar durante 3 meses em estados, se gastava, claro. E sem fotógrafo, eles conseguiam ali fotos nos jornais locais, compravam, conseguiam de cortesia. E
a soma do talento deles, com a possibilidade de ter condições de trabalho chegando antes, se enturmando, se informando, conhecendo as pessoas, isso resultou numa extraordinária, pelo menos para a época, cobertura de jornal. Nunca mais, de 82 para cá, não estou falando da internet, que é 95 para cá, de 82 para cá, nenhum jornal grande, pequeno, eu entendo as dificuldades, teve a ideia de fazer simplesmente isso. E por quê? Primeiro, por miopia, como eu já disse, das direções. Segundo, por achar, e muitos acham de alguma maneira até hoje, embora talvez menos, que o leitor para ali para oferecer, para se satisfazer, de preferência se satisfazer com o que nós oferecemos. Isso é uma cabeça velha, isso é uma cabeça de papel. Isso não tem nada a ver com o que a gente hoje vive e enfrenta. Se você é capaz hoje de fazer o seu próprio jornal via internet, via escolha do que você quer ler, onde você quer ler, como você quer ler, a hora que você quer ler, e mais ainda, de graça, na maioria das vezes, por que é que eu vou mais me reportar ou procurar informação, seja num jornal, seja na própria televisão, embora a informação pela televisão continue sendo uma coisa importante e as pessoas continuam para definir, inclusive, o seu voto, para tomar sua decisão, mas é cada vez menos. O Jornal Nacional perdeu, salvo engano, 18% da sua audiência, foi isso, nos últimos 4 anos. Para onde migrou esse pessoal? Para a Record? Para a Bandeirantes? Seguramente que não foi. Ou se foi, foi um pouquinho. Foi buscar informação no outro canto. Se eu posso fazer meu jornal, se eu posso fazer a minha grade de programação e assistir os programas que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, por que diabos eu vou ficar escravo de um meio que, inclusive, sempre me tratou muito de cima para baixo, de uma postura de arrogância, de uma sabedoria que talvez não tivesse tanto, de um desprezo que talvez tivesse muito em relação a cada um de nós como audiência. Eu vi também muito, quando eu entrei nessa coisa de blog, em 2004, que, olha, desde quando você acha que uma pessoa vai dar mais crédito ao que ler num blog, se comparado com o que lê no jornal ou fica sabendo pelo rádio, pela televisão? Talvez esse tipo de indagação coubesse na época, e coubesse para quem não, talvez estivesse tão antenado como eu não estava com o desenvolvimento da internet, com o impacto dela em outros países. Hoje é uma coisa risível. Eu não estou dizendo que você confia ou pode confiar tanto numa informação que dá, digamos, o jornal Estado de São Paulo, se comparado com um blog que você nunca ouviu falar. Não, a sua tendência é acreditar que ali o Estado de São Paulo tem mais poderes, mais recursos, mais dinheiro, mais credibilidade, que a notícia dele é mais confiável. Mas, aos poucos, você vai discernindo dentro da internet entre o que é confiável e o que não é. O povo não é bobo, por mais que a gente o trate assim. E com um volume maior de informações à disposição, com o próprio desenvolvimento do país, a própria modernização do país, apesar das crises que estamos enfrentando, ele já discerne entre isso. Ele já sabe, se chega informações falsas na internet, ele acaba descobrindo que aquela informação é falsa. E quantas informações falsas, ao longo desse tempo, os meios convencionais de comunicação não nos ofereceram, ou ainda não nos oferecem? Em resumo, eu lamento ter perdido as palestras anteriores, principalmente essa sua, me mande, por favor. Não por telegrama.
É porque quando eu entrei em jornal ainda se mandava matéria para o telegrama. O que é que eu ia mesmo dizer? Esse negócio de você fica abrindo uma janela, abre outra, abre outra, abre outra, abre outra. Eu passo o dia fazendo isso, aí depois esqueço. Você falou que o leitor sabe discernir, não era isso? O leitor sabe discernir muito bem sobre isso. Sabe quando o cidadão está tentando ali só fazer a cabeça dele, só catequizando ele para as suas teses. O leitor sabe distinguir também, o leitor, o espectador, ou o que seja, mas eu estou mais referindo mais à internet. Ele sabe distinguir também entre aquele que dá todas as notícias, ou tenta dar, ou as notícias mais relevantes, e aquele que faz um filtro muito rigoroso, oferecendo só aquilo que vai reforçar o seu ponto de vista. Ele sabe, não temos por que continuar bobamente subestimando a capacidade das pessoas de entender isso. E se não sabe ainda, vai saber daqui a pouco, enfim. Não contem a crise dos meios de comunicação, não só provocada pela internet, mas por suas escolhas, por suas opções, por sua má gerência em muitos casos. Essa crise, naturalmente, reflete sobre todos os meios, rádio, jornal, televisão, esse tipo de coisa. Eu acho que cada vez mais a gente vai depender, estou dizendo uma coisa cassiana aqui, a gente vai depender mais do conteúdo que nos ofereça a internet. Conteúdo esse do qual somos sócios. Na medida não só que lemos, que damos audiência, mas na medida que produzimos esse conteúdo. Exemplo mais primário, no domingo, uma cidadã, uma senhora, entrou aqui no meio do Fla-Flu, no estádio Mané Garrincha, e abriu um cartaz, fora Dilma, não sei o quê, papapá. Gentilmente foi retirada de campo pelos agentes de segurança, não é porque eles gentilmente, porque eles se comportaram com gentileza, eles não atiraram com grosseria, nem teria cabimento, e ainda lhe deram tempo de expor aquele cartaz ali durante um tempão, diante da televisão, que não mostrou, ou pelo menos eu não vi, e não me disseram, e diante dos fotógrafos. E é fantástico essa informação. Eu dei umas 7h30 da noite, 15 para as 8, assim que terminou o jogo, porque um amigo meu que estava lá, assistiu o jogo, me ligou e me contou. E minha filha também estava lá. E me contou a mesma coisa. Somente o UOL, no seu canal de esportes, por volta das 10 da noite do domingo, deu uma notícia pequena sobre isso. E em nenhum jornal, pode ser falha minha, eu vi essa notícia publicada na segunda-feira. Imagina, na capital da República, no meio de um Fla-Flu, o jogo é interrompido por uma cidadã que entra, o jogador para o jogo, mostra o cartaz, sai sorridente, feliz, ainda chama para as manifestações do dia 13 de março, e foi ignorado. Por que foi ignorado o seu gesto? Na hora em que eu coloquei essa notícia, eu não tinha nenhuma fotografia, nenhuma imagem da cidadã, mas pedi, olha, quem tiver foto me manda. Olha, foi uma chuva de fotos. Recebi fotos de todos os ângulos, óbvio. O jornalismo será uma coisa cada vez mais, e já está sendo, mas será uma coisa cada vez mais compartilhada. Será uma conversa entre nós todos, que não somos mais produtores e meros receptadores de informação. Somos todos produtores de conteúdo. Isso para o bem ou isso para o mal. Quanto a Lava Jato, crise, etc., tal, como acabou meu tempo, eu estou à disposição. Mas você não vai escapar das perguntas. Eu estou à disposição para tentar responder. Muito obrigado.